Ora bem, vamos agora para uma nova parte acerca de controle, de visualização e controle de processos. Portanto, o comando PS, um processo em primeiro lugar, como já disse há pouco, é um programa em execução e, portanto, num sistema operativo, num computador, nós temos sempre vários programas, várias aplicações a correr ao mesmo tempo e, portanto, a cada uma delas nós chamamos um processo. O PS é um comando que nos permite ver quais são os processos que estão a correr. Reparem que aqui parece que nós só temos dois processos. Na realidade, aqui só nos aparecem os processos deste utilizador neste terminal. Portanto, temos o bash, que é o processo shell. Esta shell específica chama-se bash, e o PS. Foi o comando que nós corremos. Se nós quisermos ver todos os comandos que estão, de facto, a ser executados neste computador, portanto, neste sistema, utilizamos o comando -E. E aqui já podemos ver, de facto, os inúmeros processos que estão a correr aqui. Aliás, podemos ver os processos desde o primeiro. Okay? Este é o processo, o PID é a identificação do processo. O processo 1 é o chamado processo init nestes sistemas e, portanto, é o processo que inicia o sistema operativo e inicia tudo. Depois temos todos os outros processos que estão a correr no sistema operativo. Mais um clear para ser mais claro, portanto voltamos a ter então o comando PS. Se quisermos um bocadinho mais de informação com o PS, também podemos utilizar a opção F, que nos dá um bocadinho mais de informação. Por exemplo, a informação, aqui é a informação, o PID é a informação do processo, o PPID é a informação do processo pai, portanto, porque os processos também têm um pai que foi basicamente o processo que lhes deu origem. Se quisermos também informação acerca dos jobs, também podemos obter. Neste momento não temos nenhum job. O job e os processos, portanto, são coisas um bocadinho parecidas. Não interessa estarmos aqui a pormenorizar as diferenças, mas para o exemplo que se segue pode ser interessante. Já agora, antes disso, outro comando interessante é o top. O top mostra-nos também processo de execução, mas de uma forma dinâmica. Portanto, vai-nos mostrando, por exemplo, eu agora vou carregar no Q porque ele está, o Q, portanto, permite parar o top, mas o top está constantemente a mostrar dinamicamente os recursos utilizados por um processo, etc. Por exemplo, aqui nós temos um processo que é o XORG, o Zorg, que já está a correr há 3 horas e tal, está a utilizar 18% da memória, 6% do CPU, etc. Portanto, aqui nós temos muito mais informação e de uma forma dinâmica, se nós estivermos a correr sempre. Okay? Eu é que carreguei no Q para conseguir visualizar isso, mas quando nós corremos o top, de facto, portanto, a informação é dinâmica. Se vocês forem ver, portanto, isto está constantemente a variar. Okay? Agora vou carregar no Q para sair do top. Portanto, finalmente, mais um clear. Finalmente, então vamos falar, vou-vos mostrar como é que nós podemos, e aqui, se calhar até me dá jeito, reduzir aqui o tamanho da janela. Se nós quisermos chamar uma aplicação como o gedit, nós carregamos, portanto, gedit, abrimos o gedit e aqui podemos escrever no gedit. Reparem que quando eu chamo uma aplicação desta forma, a aplicação está, como se diz, em foreground, que portanto, está cá fora, e eu não posso, por exemplo, se eu agora quisesse utilizar a shell novamente, não podia. Eu estou a fazer ls e o comando não é aceito. Ou seja, portanto, eu tenho de fechar o gedit para poder voltar a executar o comando e o comando ls depois é executado. Se eu quisesse, na realidade, que o gedit estivesse a correr em background, o que eu precisava de fazer era só colocar, portanto, este símbolo, portanto, o i comercial, e o gedit ficava a correr em background. Portanto, ele abre na mesma, eu posso escrever o que quiser na mesma, mas ele está em background e a shell continua ativa. Okay? Por vezes isto pode ser útil. Se nós agora virmos, portanto, os processos que temos ativos, podemos ver que ali o gedit está ali com aquele identificador, com aquele PID. Também podemos analisar um job, porque isto foi um job que nós lançámos e, portanto, sobre o qual temos mais controle. No fundo, o job, a diferença entre um job e um processo aqui neste sistema é que nós temos um bocadinho mais de controle sobre o job e eu vou-vos mostrar o tipo de controle que nós temos. Nós, por exemplo, podemos agora trazer este job específico, que é o 1, que é o gedit, para o foreground, ou seja, para foreground aqui na shell, e significa que nós já não podemos fazer outros comandos. Portanto, se eu agora fizesse um ls não ia dar nada, mas eu agora vou suspender este processo. Carregar no Ctrl Z, eu suspendi este processo. Reparem, o processo não foi fechado, ele continua aberto, no entanto está suspenso. Eu tento escrever e não consigo escrever nada, porque o processo está suspenso, como aliás vocês podem reparar se eu carregar nos jobs. Ele está parado, mas ainda existe. Se eu agora quiser que ele continue a correr, eu posso mandá-lo apenas para o background e ele continua novamente a correr. Reparem, agora
já está novamente a funcionar. Se eu quiser matar o processo, o que eu posso fazer é, tenho ali o ID do processo, o PID do processo, utilizo a função kill 4514, neste caso, e lá se foi o gedit. Fazer mais um clear para prosseguir. Mais um para prosseguir.